está aqui, mais conhecido como meu pai, missionária Viviane, minha mãe estão me acompanhando, me instruindo no caminho. Eu agradeço a Deus pela vida deles, agradeço a Deus pela vida da missionária que me convidou, pelo pastor Marco Aurélio, que o Senhor possa abençoar todo esse ministério, rocha eterna. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Os irmãos gostam de ler a Bíblia? Amém. Glória a Deus! Só vi que 2 pessoas aqui gostam de ler a Bíblia. Aleluia! Os irmãos gostam de ler a Bíblia? Amém! Vocês gostam de meditar na palavra do Senhor? Aleluia! Abre a sua Bíblia no livro de Salmos, número 91. Salmos de número 91. Se os irmãos gostam de ler a Bíblia, então a gente vai ler a Bíblia. Porque a palavra do Senhor já está aqui escrita. A gente só passa aquilo que Ele manda. Oh, aleluia. Salmos de número 91, verso 15. Confesso para os irmãos que eu não tinha mostrado para o pastor Ezequiel o meu esboço, mas ele foi lendo aonde já tinha marcado. Então o Senhor já tinha revelado o meu esboço para ele. Isso que dá ter intimidade com Deus, né? Salmos 91, verso 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Aleluia! Alguém pode dar um glória para Jesus? Mas ainda não é a palavra. Os irmãos estão sentando, ainda não é a palavra. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Os irmãos dizem que gostam de ler a Bíblia, então a gente vai ler a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Jeremias, capítulo 18. Aleluia. A casa do oleiro. Oh, glória! Versículo 1. Todos encontraram? Amém! Estou vendo que vocês já têm intimidade com a Bíblia, estão achando muito fácil. A gente depois vai lá para Miqueias. Vamos ver se os irmãos vão achar fácil. Naum, Miqueias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, verso 4. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Poder sentar. Deixa a sua Bíblia aberta. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus como ferramenta, somente para passar aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. Aleluia! O Senhor tem falado comigo nesta palavra desde domingo. O Senhor tem falado comigo sobre a intimidade do oleiro com o barro. Existe uma intimidade que Deus tem com você, é peculiar. Com cada um o Senhor fala de uma forma, o Senhor trabalha de uma forma, o Senhor manda fazer algo de forma diferente. Nós não podemos nos basear com a intimidade que o irmão tem com Deus e a intimidade que nós temos com Deus. Porque talvez como Deus fala com o irmão é quando ele fecha a porta do seu quarto e clama. E talvez a intimidade que Deus tem com você é quando você sai da porta do seu trabalho, ou quando você chega na igreja. Com cada um Deus trabalha de uma forma. E para haver intimidade tem que ter posicionamento. O Senhor falou comigo fortemente nessa palavra e nós vamos continuar no versículo, capítulo 18, versículo 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Primeiro ponto, levanta. Nós estamos vendo aqui uma disposição do profeta para com Deus. Levanta e desce. Será que você está tendo essa disposição diante de Deus? Senhor, aonde o Senhor me mandar, eu estou indo. A hora que o Senhor me mandar, me ordenar, eu levanto e vou. Porque existem muitas pessoas batendo
Versículo 2. Levanta-te e desce à casa do olheiro. Primeiro nós estamos falando de disposição, depois de sair da zona de conforto. Meu Deus. A Bíblia não diz aonde Jeremias estava, mas o Senhor diz, sai da onde você está e vai até a casa do olheiro. Muitas das vezes estamos confortáveis aonde estamos e o Senhor fala, não é nesta área que eu quero trabalhar com você. Sai dessa zona de conforto, sai desse comodismo e vai fazer minha obra. Soberano. Aí ele continua dizendo, e lá te falarei e farei ouvir as minhas palavras. O Senhor deixa bem claro para Jeremias, é as minhas palavras que você vai ouvir. Não é o que você gosta e nem muito menos o que você quer ouvir. É as minhas palavras que eu tenho para ti. Porque nós temos um pensamento meio fechado. Quando o Senhor fala, eu tenho algo para tratar com você, para falar com você, e a gente fica com aquele pensamento, deve ser nessa área que eu quero. Deus deve falar comigo naquilo que eu estou precisando. E o Senhor fala, sai desse comodismo, toma um posicionamento, levanta e presta atenção nas minhas palavras. Deus ordenou que Jeremias fosse à casa do olheiro. No entanto, o vaso apresentava defeitos. A gente vai continuar no verso 3. E desci à casa do olheiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O Senhor não mandou Jeremias ir fazer algo. O Senhor mandou Jeremias ir observar. Vai ter lugares que o Senhor vai falar, levanta e vai e observa aquilo que você tem que fazer e aquilo que você não tem que fazer. O Senhor fala assim, vai até a igreja de fulano de tal, e você chega lá, se escandaliza, acha uns negócios meio estranhos e pensa, não, tem que falar para um, tem que falar para outro. O Senhor está falando, não, é somente para pegar de exemplo o que eu quero fazer com você e os posicionamentos que não é para você tomar. Verdade, Deus. E ele se concentra em observar o que o olheiro estava fazendo. Existem questões que temos que ter paciência. Aleluia, Deus. Quando Jeremias chegou lá, o vaso não estava pronto. Ele tinha que esperar o tempo de Deus e esperar o que Deus queria mostrar para ele. Porque muito bem Jeremias podia chegar lá na casa do olheiro e fazer uma missão e fazer uma obra. E Deus falou, não, somente vá e observe. Deus. Porque tem muitos lugares que a gente às vezes vai chegar aí e vamos pensar, não, vou chegar marchando, vou chegar dando lugar, vou fazer oração, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E o Senhor fala, pelo menos observe o exemplo. Deus salve. Nesse lugar aqui é somente de observação, porque você vai ser testado nesta prova. Temos que ter experiências, temos que ter exemplos. Deus. Porque muitas das vezes achamos a minha família muita bênção. A minha família é abençoada, o meu pai é assim, a minha mãe ganhou tal, o meu esposo é assim, o meu filho é assado. E o Senhor fala, levanta e vai na casa de fulano e observe. Porque ainda tem coisas que precisam ser posicionadas dentro da tua casa. Aleluia, Deus. Aí ele continua dizendo, e o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Existem ainda as coisas em nossa vida que ainda há uma certa fragilidade. Pensamos que aquela ferida foi fechada, pensamos que aquela mágoa não mais nos afeta, e o Senhor ainda nos mostra que somos frágeis e somos dependentes do olheiro. Deus. No entanto, o vaso apresentava defeitos e não seria adequado para que o olheiro pretendia. Existem muitas pessoas que nós observamos na nossa vida durante a nossa caminhada que eles parecem que estão preparados para tudo. Meu Deus. Eles mesmos falam, passei por isso, passei por luto, passei por aquilo outro, tudo que você imaginar na sua mente eu já passei. Mas ainda tem uma fragilidade que só o olheiro pode complementar. E o bom, pastor Marco Aurélio, que o olheiro, ele não bota remendo, ele refaz. Deus. Aleluia. Ele mandou outra vez a mesma peça. Porque
Nós não servimos só para ser canal de bênção na vida de alguém, mas também para ser bênção para nós mesmos. Para ser ministros para nós mesmos. E o Senhor, Ele nos molda para algo melhor. E não para piorar a nossa situação. Deus. Você que gosta de abrir a Bíblia, abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 45, versículo 9. Glória, glória, Isaías capítulo 45, versículo 9. Deus. Eu vou estar lendo só o início do versículo. Ai daquele que contende com seu Criador, está sendo caco entre os cacos de barro. Nós temos que entender que qualquer posição que o Senhor pode nos elevar, em qualquer lugar, em qualquer faculdade, em qualquer curso, nós continuamos sendo servos, continuamos sendo barro. Deus. O que nós temos que tomar muito cuidado é os patamares aonde nós somos elevados. Porque quando nós somos muito elevados, nós esquecemos que somos feitos de barro. Meu Deus. Esquecemos da onde viemos. Esquecemos que somos feitos do pó da terra. E o Senhor está te trazendo nessa noite para te relembrar. Pode ter todos os cargos, todos os títulos, mas continua sendo barro. Deus. E ai de você que contender com o Criador. Aí quando Jesus começa a ver, quando o olheiro começa a ver que há muita soberba no crente, ele quebra e faz novamente. Aleluia, Deus. Quando o olheiro percebe que o vaso não está disposto a ser moldado, ele vai refazer da mesma forma, porque ele continua tendo controle da tua vida. Você querendo ou não assumir esse propósito, você querendo ou não assumir esse ministério, Deus vai fazer que aconteça. Deus. Porque ele ainda continua sendo o mesmo, ontem, hoje, amanhã e eternamente. Hebreus 13:8. Aleluia, Deus. O Senhor não muda, ele continua sendo o supremo dono de todas as Ô, coisas. glória. Glória a Deus. Ele vai continuar. Então tornou, a gente está em Jeremias 18, verso 4. Então tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Preste atenção no que a gente falou anteriormente. Não é conforme o que você acha que é bom para você. É conforme o que o olheiro acha que é bom para você. É o que ele tem certeza que é bom para você. Aleluia. A gente, às vezes a gente pensa, não é o momento de eu ser lançado no fogo, não é o momento de eu ser lançado à prova. E o Senhor está falando, é o momento, é a hora e é agora. Aleluia. Deus. Porque melhor de te conhecer do que você mesmo é o próprio Deus. Santo é. Nós temos que entender uma coisa, que dentro da olaria não tem multidão. Meu Dentro da olaria tem intimidade. É só o barro e o olheiro. E às vezes a gente quer pegar para a multidão, quer sentir a presença de Deus na multidão. E o Senhor fala, vai ter experiência dentro da olaria primeiro. Tenha intimidade com o olheiro. O profeta tem que entender que se Deus quiser levar ele para onde for, para ele aprender, ele vai ser levado. Ele querendo ou não. Nós temos o exemplo da Bíblia de Jonas. Deus santo. Ele queria ir para Nínive? Não, mas o Senhor levou ele. Glória a Deus. Você vai ficar correndo até quando, profeta? Meu Deus. Você vai querer ficar indo para outros ministérios, resolvendo outras questões, pulando essa, deixa essa para amanhã, vou orar para essa coisa amanhã, vou fazer isso amanhã. Você sabe se amanhã você vai estar de pé? Aleluia, Deus. Você sabe se amanhã o Senhor vai te permitir um fôlego de vida? Então faça hoje. Deus te chamou hoje, faça hoje. Ao mesmo momento que Deus manda Jeremias se dispor a
tempo, material, em moldar, em que ele não sabe que vai dar valor. O vaso de barro não é muito valorizado. Mas o Senhor ainda continua usando a mesma matéria. Aleluia. O vaso de barro não é muito reconhecido, porque se tiver um vaso de ouro e um vaso de barro, as pessoas irão levar o vaso de ouro. Mas mesmo assim o Senhor está falando, eu quero você, eu vou te usar e eu vou fazer desse barro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É somente uma reflexão que o Senhor mandou trazer. Eu não vim pregar, porque quem prega na casa é minha mãe, missionária Viviane. Eu venho só trazer uma mensagem. Ai, Jesus. Misericórdia. Porque o que Deus quer na tua vida é algo grande. Aleluia, Deus. O que Deus quer para fazer na tua vida é coisa nova. E é por isso que Ele está te fazendo resistente. Deus. O vaso de barro pode não ser o mais bonito, mas ele é resistente. Aleluia, Ele Deus. passa pelo fogo, ele passa pelas provas, Meu mas ele Deus. continua Deus firme. tremendo. Ele pode não ter muitas qualidades, mas ele é útil. Olha aí, Deus. Aleluia. Ele pode não ter muita aparência, mas ele é útil. Deus. Entenda o que Deus quer falar com você nessa noite. Não, Jesus. Não tenho muitas qualidades, mas seja útil. Glória a Deus. Deus. Eu não tenho muito valor dentro da minha casa, mas seja útil. Poderoso. O que você está fazendo para que o olheiro te observe? Porque dentro da olaria há muitos vasos, mas existem vasos que a todo momento o olheiro faz questão de utilizar. Santo Deus. Não são aqueles de melhor aparência, são aqueles que são úteis para Poderoso. fazer o que ele quer. Meu Jesus. Tem muitos vasos bonitos. Tem muitos irmãos hoje aqui na igreja, mas são poucos que, se eu falar, vamos até uma vigília 3 horas da manhã, vão levantar a mão. Aleluia. Deus não está procurando qualidade, boniteza, Ele está procurando utilidade. Será que eu posso usar você? Será que eu posso te utilizar em outra terra, em outro lugar, em outra nação? Mas enquanto você não vai, trabalha nessa olaria mesmo. Aleluia. Deus salve. Uma missionária falou para mim, tudo que hoje é grandioso, um dia já foi pequeno. Aleluia. E o barro, ele não começa, assim que sai da fornada, ele já não começa carregando peso. Ele já não começa levando algumas pedras ou levando água dentro de si. Ele passa por um tempo para ele esperar secar, para ele ir para o forno. Ele passa por vários processos, mas ele continua sendo firme. Aleluia, Deus. Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Que os irmãos possam levar para você. Entender que você pode ser vaso de barro. Pode ter muitos vasos na olaria, mas o Senhor ainda está olhando para você e está dizendo, é esse aí que eu procuro. Aleluia. Eu agradeço a Deus pela vida da missionária Cássia. Agradeço a Deus pela vida do meu pai, pastor Zaquiel, minha mãe. Porque muitas das vezes nós olhamos, é um jovem, uma jovem que está lá na frente, mas não vê os bastidores, que existem pais clamando, que existem famílias incentivando. Então nós temos que estar por trás auxiliando também. Deus salve. Não é só falar para o teu filho, vai e ora, vai e prega, vai e fala, mas eu vou orar no meu secreto, vou apresentar as questões do meu filho e vou falar, não, meu filho, não é só lá na frente que eu quero que você seja útil, mas eu quero que você seja útil nos bastidores, eu quero que você tenha intimidade dentro da olaria com Deus, instrua o teu filho no caminho que se deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Enquanto a vida é esperança, enquanto os seus joelhos estão aí, você pode clamar, clama pelo teu filho. No meu próximo culto eu posso estar
você pegar quando ele abre. E o Senhor abriu uma porta para mim no canal do YouTube. E eu comecei a ministrar no canal do YouTube. E esse canal está indo em outros lugares. Nós não entendemos, eu não saí do Jardim Catarina, eu fui para o Rio de Janeiro. Mas a palavra do Senhor está alcançando corações de quem eu nem conheço. Aleluia. O Senhor está indo em outras nações através de mim, que eu sou ferramenta dele. Glória a Deus. Entenda o que Deus fala com você. Entenda o que Deus fala para o teu filho. Aleluia. E seja um espelho para ele. Mostra para ele o quanto é bom e importante estar na casa do Senhor. Aleluia, Deus. Já tive várias experiências dentro da minha casa que os meus pais demonstraram o quanto é bom e importante estar na casa do Senhor. Estávamos dentro de casa, meu pai estava cortando o carro, nós trabalhamos com mecânica e ele cortou o dedo. Eu estava lá, o dedo dele quebrou o osso assim no meio. Ele falou assim para mim: pega um lápis, pega o azeite e pega uma fita isolante. Ele botou o lápis assim do dedo, encheu o dedo de azeite, enrolou com fita isolante. Falei: a gente vai para o hospital? Ele falou: não, está na hora do culto, a gente vai para o culto. Aleluia, Deus. Já passou alguns meses, ele abriu a mão, acho que nem ele sabe como foi o dedo que foi cortado. A irmã da igreja, que é técnica de enfermagem, falou: meu pastor vai levar 16 pontos aí. Ele falou: Deus vai dar o ponto. Irmãos, é cada um com tua fé. Verdade, Deus. Não vai fazer uma coisa que você não aguente a resistência. Deus. Estávamos dentro de casa e aconteceu algo dentro da nossa casa que não tinha o alimento. Isso já tem algum tempo. Na época ainda minha avó era espírita e minha mãe pegou as panelas e já estava de manhã, porque eu sou muito profeta, eu gosto de jejum, mas dá meio-dia eu começo a trabalhar. Eu não fico mais firme. E minha mãe pegou as panelas, eu abri a geladeira, eu abri o armário e não tinha nada. Ela pegou 4 panelas e ela começou a encher de água. Esse aqui é o arroz, encheu a panela de água e tampou. Esse aqui é o feijão, encheu a panela de água e tampou. Esse aqui é a carne, botou lá e pegou uma travessa, encheu de água e falou: essa aqui é salada, eu vou botar na geladeira. E eu olhando para aquilo, eu devia ter mais ou menos uns 6 ou 7 anos de idade. E minha avó, que era ímpia naquela época, graças a Deus se converteu, ela era espírita ainda. E ela chegou lá, olhou da janela: ah, Viviane, eu ia te convidar para almoçar. E eu já quase levantando a mão: tô indo, vó. E minha mãe falou: não, já tem comida pronta lá, olha ali em cima do fogão, já tá tudo pronto. Cortei a saladinha e botei na geladeira. E eu quase desmaiando lá, sentada na cadeira. E minha avó: o que está acontecendo com ela? Não, ela está em oração aí, que Deus está fazendo um milagre. E eu estava em oração para Deus matar a minha carne, que eu estava com fome. Minha avó foi embora e ela já estava com o almoço pronto dentro de casa. Ela estava indo lá para chamar a gente. E depois chega um cliente lá na oficina: não, vim, pastor. Na época meu pai nem era pastor. Vamos, trouxe umas quentinhas aqui para você. Tem um vale-refeição aqui, vamos lá no mercado, compra o que você quiser. A gente não entende o trabalhar de Deus. Mas existem testes que o Senhor permite você passar para criar resistência. Meu Deus. Estamos contando fatos rápidos do que acontece na vida do ser humano, na vida de um servo e de uma serva de Deus. Aleluia. Meu pai estava trocando o radiador do carro, para quem não sabe, é a parte, vamos explicar de uma forma para os irmãos entenderem, a parte quadrada que fica na frente do carro que leva água, sem ser um reservatório. E na hora que ele levantou o radiador, porque o moço estava com pressa, a água estava fervendo, porque o carro estava andando, já estava vindo de um certo período longo. Quando ele levantou o radiador, aquela água quente veio para cima da barriga dele e ficou tudo soltando as peles. A camisa colou, na hora que ele estava tirando a camisa, estava vindo a pele junto com a camisa. E eu falei assim: pai, a gente vai para o hospital? Ele falou: não, porque está no horário do culto. Ele vestiu o terno e foi andando assim para a igreja. Chegou lá, o pastor falou assim: irmão, Deus mandou você dar um abraço no fulano de tal. E o irmão veio todo pronto, veio dar um
Vamos fazer uma glória a Deus. Aleluia. Achei que estava dando muito trabalho para Jeová. Aleluia. Irmão, que maravilha, né? Aleluia. Coisa boa. Deus. Pastor, Ezequiel, a sua família, né, irmão, bom estar na casa do Senhor. Né? Estamos falando na casa do Senhor, a fartura de alegria. Glória a Deus. Eu creio. Vai sair alegre, porque a palavra nos alimenta, nos sustenta, nos coloca de pé. Aleluia, é bom é viver pela fé, irmão. A fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Aleluia, nós estamos aqui, irmão, nós vamos deitar. Aleluia, o que nós esperamos? Amanhã, aleluia, levantar, trabalhar, aleluia, voltar para casa, aí em segurança, mas isso é por fé. Porque aleluia, nossa vida é quem toma conta do Senhor. Nós não sabemos, irmão, mas estamos vivendo pela fé e o Senhor está dando vitória em nome de Jesus Cristo. Amém?